Professor Celso, quando o assunto é crédito de carbono, o Brasil ainda tem um longo caminho a seguir, né? Um longo caminho é um novo caminho, né? Tem regras a seguir. Embora o agricultor brasileiro já esteja praticando muito das regras que precisa para você fazer o crédito de carbono, né? Área permanente de preservação, né? Plantio direto. Então, várias coisas que você vai utilizar no manejo para poder ter esse crédito de carbono. Mas o agricultor está na linha, está no caminho certo. É isso aí. E nós vamos mostrar agora o exemplo da família Portes de Cascavel, que tem um investimento já consolidado no mercado de crédito de carbono. Confira. Quantas histórias o solo é capaz de guardar? O dessa propriedade, por exemplo, que fica em Cascavel e serve de base para a produção de grãos, sustenta memórias da família Portes há 55 anos, quando seu Luiz iniciou o plantio das lavouras. O filho, Marco, deu sequência ao trabalho, sempre prezando pela eficiência produtiva dos cultivos. O foco é que a gente consiga fazer a melhor cultura com o menor custo e entregando a melhor qualidade. Essa é a ideia inicial do nosso trabalho aqui desde os últimos 4 anos que eu estive aqui, mas o meu pai iniciou essa fazenda em 68, então ele tem uma vasta gama de informação que ele me auxilia muito, principalmente no campo. Dando continuidade às boas práticas implantadas pelo pai, o Marco percebeu que a propriedade dava exemplo de sustentabilidade e, por isso, decidiu se integrar ao mercado de créditos de carbono. O crédito, na verdade, todo produtor pode ter, pode fazer. Ele não interfere, na verdade, no seu manejo. É uma base de você gerenciar o manejo, informar ele, e isso vai te dar uma resposta de como é que está o teu balanço de carbono entre o que você emitiu e entre o que você reteve. Isso, no final das contas, vai te dar a quantidade de créditos possíveis de serem comercializados. Então, isso, hoje, a gente tinha até então 4 linhas na nossa gestão, na fazenda, como de receita. Então, nós tínhamos a soja, o milho, a aveia e os resíduos. E hoje a gente tem uma 5ª linha que está dentro do nosso financeiro, que vem proveniente do crédito de carbono, que nos auxilia a ser mais sustentável, a poder investir de forma circular em novas atividades verdes que vão gerar novos créditos de carbono. Então é um círculo virtuoso que acaba gerando dentro da fazenda. Hoje vocês contemplam 12 dos 17 pilares que são estipulados aí, né, para ter uma agricultura mais verde, sustentável e que fazem parte aí das condições dentro do mercado do crédito de carbono, né? Na verdade, esses são as 17 ODS, né, que foram regulamentados, que foram criados pela ONU por um desenvolvimento sustentável. E desses 17, com as práticas, com essa questão do carbono, nós recebemos já uma certificação dos 12. Então isso faz parte podemos buscar ou vamos buscar os outros, mas hoje já temos essas 12 certificações dessas 12 ODS. Entre as práticas adotadas na propriedade estão a sensorização do solo e o controle sobre as aplicações de insumos na lavoura. Nós fazemos a sensorização do solo em todo o início de produção, então em geral são 2, a gente faz início da soja, término da soja, que já vira o início da próxima safra, seria ou milho safrinha ou aveia branca para consumo humano. Com essa sensorização nós tomamos esses dados e a gente começa a formar uma gama de informações, uma gama de detalhes para a gente poder tomar a decisão de como o manejo vai ser realizado. Também nós temos um voo de asa, de drone, que faz a nossa avaliação das pragas existentes, né? Isso me ajuda muito na tomar a decisão de quando entrar em campo e se a gente entra em campo só num sistema de bico a bico, mais localizado ou de área total, dependendo da questão, né? Se é um fungicida, se é um inseticida, né? Se é um foliar. Então a gente utiliza essa tecnologia para nos auxiliar a ser mais efetivo no campo. Outro conceito valorizado na produção é o da agricultura regenerativa, que inclui técnicas utilizadas há anos pelos produtores brasileiros. O produtor hoje o agro tem que se comunicar melhor. Hoje a agricultura regenerativa não é um termo atual, talvez foi redesenhado,
Mas hoje, exemplo, talvez um dos grandes exemplos da agricultura regenerativa é o plantio direto, que já existem aí há 30, 40 anos. E hoje, pelo menos na nossa região, poucos não fazem hoje o plantio direto. Outros itens como, por exemplo, os biológicos que estão vindo, né, tanto para tratamento de solo como para percevejo, lagarta, tem uma vasta gama de produtos biológicos que hoje trabalham em simbiose com o nosso ambiente. É um outro item que nos ajuda a trabalhar no regenerativo. Questão da substituição ou trabalhar na adubação híbrida, parte no adubo químico, parte no adubo orgânico, como a cama de aviário. Então, essas são práticas que nos ajudam a ser o regenerativo atual, ou criar o novo regenerativo. Né? Claro, na base do que vem nos últimos anos, né? Placa solar é uma forma de você contribuir para que a regeneração do sistema funcione. Rotatividade de culturas, né? Milho ou consórcio, né? entre uma braquiária e um milho, ou seja, existe já uma gama que é vastamente aplicada e é regenerativo. Né? Hoje basta a gente aplicar e colher esses frutos. Né? A renovação dos maquinários também. Perfeito. Novas máquinas trazem novos equipamentos, novos motores que tendem ou eles têm que atender novas regulamentações. Exemplo, uma caminhonete dos anos 80, 90 tinha um nível de emissão. Hoje nós trabalhamos com nível de emissão Euro 6, que é um nível baixíssimo de emissão comparado com o que a gente tinha antes. As novas máquinas, colheitadeiras, os tratores, todos trabalhando com Mars 1, indo para Mars 2, ou seja, são novas regulamentações que o mundo já entende que essa regulamentação ela é benéfica ao meio ambiente, sem abrir mão da produção, o que é importante. O resultado de todo esse trabalho já rendeu frutos. Os créditos de carbono foram comercializados por meio de parcerias com empresas do Brasil e da Europa. E aí, o que já aconteceu na prática, Marco, para quem está em casa acompanhar? Vocês já tiveram, então, esse recebimento em valor real do crédito de carbono? Perfeito. A gente já fez, a primeira negociação foi realizada no começo desse ano, maio mais ou menos. Na verdade, eu só recebo o resultado, a negociação é feita pelo parceiro, né? Foi negociado, esses créditos foram comercializados com a Europa, com fundos europeus, né? Porque, de novo, por que na Europa? Na Europa já existe essa regulamentação. Então hoje lá você sabe o quanto que você tem, que você emite, uma empresa emite, quanto que ela tem que fazer a descarbonização, né, ou a compensação. Então lá já existe esse mercado de crédito de carbono, que creio eu, no Brasil deve acontecer logo, porque hoje essa regulamentação já foi aprovada e está para sanção. Então existe aí um potencial disso acontecer aqui. E realmente sim, eu já recebi os créditos relativos à safra soja 23-24, desculpa, e da minha safrinha que foi 30% milho e 70% aveia. Então esses dois a gente já recebeu e é dinheiro de verdade, é depósito na sua conta, que virou investimento, virou placa solar, né? Virou pagamento de um equipamento, ou seja, isso aqui é mais uma ferramenta que o produtor tem para poder rentabilizar e ter uma sustentabilidade financeira da sua lavoura. Para a família Portes, o caminho é de oportunidades. Essa conquista foi apenas um primeiro passo, que deve ser seguido por muitos agricultores Brasil afora. Hoje o Brasil tem um grande potencial de ser o maior gerador dessa nova economia que a gente está chamando de bioeconomia, que é o crédito de carbono, de manejos sustentáveis. E isso vai ajudar a gente a ser remunerado pelo que hoje o produtor já faz. Hoje nós temos, no nosso caso no Paraná, 20% nós temos que ter de APP. Mas hoje nós não somos remunerados pela APP, nós somos remunerados pela lavoura, né? E essa é uma forma de quem preservar e quem preservar mais vai receber mais. Essa é a conexão entre o que o produtor pode contribuir para que o mundo hoje ele deseja a descarbonização. Só que hoje o Brasil, que possui uma terra desse tamanho, possui um potencial desse tamanho, possa contribuir. Então, para quem quer começar,
a entender um pouco mais sobre esse segmento do crédito de carbono, qual é o seu recado e quais são aí os conselhos que você deixa para quem quer já passar por esse suporte aí de uma empresa que seja então certificada. Qual é o seu conselho? Não, o agricultor, eu entendo que o agricultor ele tem muito o conceito do crer para ver. Hoje já está em franca expansão a questão do crédito de carbono, né? Saiu de uma área pequena de piloto, a qual eu participei, para algo como 60 mil hectares sensorizados para isso, né? Isso são dados da empresa que me fornece, que creio que deve iniciar, nem que faça uma área teste, né? Pegue um pequeno, tem que ser pelo CAR, né? Mas pegue o seu CAR menor e faça um teste. O valor de investimento não é muito grande e conforme vai se criando um volume de produtores que estão já utilizando o crédito de carbono, vai se popularizando. Creio eu que num futuro próximo, como hoje o produtor fala, você já fez o seu ITR, por exemplo, daqui a pouco você vai estar conversando nas rodas, você já fez o seu crédito de carbono, sabe? Eu acho que vai ter essa popularização, vai criar vai ter robustez a solução. Creio que tem que começar a utilizar isso a seu favor, porque realmente é uma sustentabilidade financeira para dentro da fazenda. Nós acompanhamos então essa reportagem que fala um pouco sobre o exemplo aí do produtor Marco Portes no mercado de crédito de carbono e aqui a gente segue falando sobre esse assunto. E para isso a gente recebe José Roberto Martins, advogado e também professor do curso de Direito, mestre em Ciências Ambientais. Seja muito bem-vindo, José. Muito obrigado. Esse é um assunto do momento, né? A gente precisa aí falar sobre os detalhes dele, porque daqui em diante o produtor rural vai ouvir falar muito de crédito de carbono. Sim, é uma tendência, né? Nós temos aí alguns protocolos que vêm sendo sempre com o objetivo da sustentabilidade, né? A preservação do meio ambiente, a redução de emissão de gases de efeito estufa, né? E hoje nós chegamos num ponto onde os produtores eles acabam tendo alguns incentivos, né? E algumas práticas que podem gerar até um retorno financeiro. Uma delas é o crédito de carbono, que é um mercado que recentemente está passando por regulamentações no Brasil e isso vem trazendo uma segurança jurídica, né? Ou seja, o produtor ele pode fazer ali as suas escolhas, né? Entre preservar, reduzir a sua poluição e com isso gerar os créditos de carbono que podem render para ele ali algum retorno financeiro. Isso aí, uma renda a mais para complementar, né? Isso. Muito bem. E nessa semana, José, a gente acompanhou inclusive a realização de um evento organizado pelo CODESC, que foi lá na SIC na última quarta-feira, em que foi falado também muito sobre crédito de carbono e as tendências do agronegócio do futuro. Vamos acompanhar então. Realizado na SIC, em Cascavel, o evento Tendências Agro 2050 reuniu profissionais de diferentes áreas para debater as demandas do agronegócio atual e as perspectivas para o futuro do setor. No encontro promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico de Cascavel, foram debatidos temas como inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Um dos palestrantes foi Maurício Schneider, que falou sobre a descomoditização de produtos no Brasil e o papel da tecnologia para aumentar a produtividade e a eficiência no agro. Ele também comentou sobre a demanda do mercado internacional por créditos de carbono e o potencial dos produtores rurais brasileiros na área. Eu acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem, porque na agricultura não tropical o carbono já está sendo monetizado e a gente começando a dar os primeiros passos. Acho que a gente está lutando contra um lobby global para que a gente não monetize o nosso carbono e isso é um grande desafio. Por quê? Porque a gente fica menos competitivo, certo? Porque está cada vez mais difícil produzir com eficiências, mudanças climáticas e tudo mais. Então, se a gente encontrar novos potes de dinheiro fazendo o que a gente já faz, esse é o caminho. Então, se a gente não conseguir entrar nesse mercado, a gente vai perder competitividade. E aqui eu acho que a gente tem muitas práticas no Brasil, que começou lá com plantio direto, e agora se a gente falar que a gente é líder em bioinsumo, que fica muito claro que a gente sequestra mais carbono que outros produtores de alimentos no mundo, só que a gente não consegue monetizar. Então é um tema muito importante e acho que o grande desafio aqui é como a gente mensura de uma maneira que é viável
economicamente falando, né? Que é o grande desafio, é certificar. E acho que o governo também tem que colocar um pouquinho mais de energia, porque esses dias estavam discutindo deixar fora a agricultura do programa de carbono brasileiro. Então a gente precisa brigar, né, por isso. O crédito de carbono, a gente fala que é um novo agro no Brasil, né? Estamos engatinhando, tem alguns produtores rurais que já conseguiram alguns benefícios. E a gente reforça a importância do produtor rural estar muito atento às questões de sustentabilidade, de cumprir as normas ambientais. E paralelo a isso, é possível sim rentabilizar ainda mais a propriedade, né, e cumprir todos esses pactos mundiais. A gente vive num mundo global e a questão do ambiente deve ser levada a sério. O meu pensamento é que esse mercado de carbono é uma coisa muito nova, é um momento mundial em que todo mundo fala sobre isso e que parece que o Brasil vai ser extremamente competitivo em ofertar esse carbono para esse mercado mundial demandante. Só que ele tem uma terminologia toda própria e muitos critérios e muita coisa que tem que ser analisada. É bastante técnico. Então, é muito importante que o produtor rural se baseie em informações, venha num evento desses para poder aprender mais, questionar mais e verificar se isso aí realmente será bom, porque parece ser mais uma oportunidade, né, de benefício e renda para a sua propriedade rural. Então agora voltamos aqui a conversar com o José para a gente falar um pouquinho sobre como está o mercado do crédito de carbono no Brasil e quais são as vertentes existentes aqui no nosso país. Explica para a gente, José. Sim, ainda é um mercado pouco explorado, né? O Brasil, ele nessa tendência climática, ambiental, nós sempre acabamos ficando um pouquinho para trás. Então o mercado europeu, o mercado americano já tem isso como um expoente, né? Mas a partir de então surge a necessidade no Brasil, porque nós temos aqui grandes produtores agropecuários, né? Nós temos indústrias automobilísticas e os grandes centros também que geram uma produção de gases poluentes que vem chamando atenção a nível mundial. Então, para isso, o Brasil passou a ter uma necessidade de regulamentar todo esse comércio, né, por assim dizer, e a gente incentivar a população a reduzir a poluição e, com isso, gerar algum tipo de ganho. Surge, portanto, o crédito de carbono, no sentido de que, se eu tenho alguma área, né, que é preservada a mais do que a lei estipula, isso vai me gerar um benefício, né, um crédito de carbono, e com isso eu posso trazer a sua comercialização. Então, a ideia inicial é que a gente consiga trazer benefícios para aqueles que poluem menos. Muito bem. Eu vou numa questão um pouco mais assim, do campo, né? Sim. Provavelmente a maioria dos agricultores sabe o que é um crédito de carbono. O que é um crédito de carbono? O crédito de carbono é, na verdade, o excedente, né, o que você deixa de poluir. Então, esse cálculo ele é feito através de sensorização dessa área onde está inserida, né? Aí nós vamos trazer a tecnologia, né? Nós temos empresas que vão fazer essa auditoria no local, colocam os equipamentos, conseguem quantificar a partir de então quanto você deixou de poluir e através de 1 tonelada de CO2, né, isso conta um crédito de carbono. Então 1 tonelada de redução de gás carbônico produzido, né, poluído, é um crédito de carbono que você vai ter na sua conta. Poderia me dizer quanto está custando um crédito de carbono? É um mercado ainda que está em variações, né? Isso varia até pelo próprio mercado econômico, né, por assim dizer, mas hoje varia aí de $50, nós temos até $80, alguns $20. Então vai depender sempre da época e da quantidade que você está produzindo ali de crédito. Eu acho que é interessante a gente comentar também que existem 2 tipos de mercados de crédito de carbono, o regulado e o voluntário. Então, nesse caso, o que a gente vê que está em tramitação hoje, que está no Senado, é em questão do mercado regulado. Isso. Explica pra gente. O mercado regulado é quando nós temos a intervenção do Estado, né? Então, até o momento, nós não temos uma regulamentação, uma lei, acaba sendo livre. Eu vou lá, faço a minha venda para você de forma contratual entre particulares. Então eu não tenho nenhuma regra a ser seguida, né? Você vai me oferecer um valor, se eu aceitar, fazemos um contrato e o negócio está fechado.
né, até mesmo impacta na quantificação do meu crédito. Até porque a gente não vai ter um órgão que vai certificar quanto que eu estou reduzindo e esse crédito e quanto eu vou estar te repassando. O mercado regulado já é diferente, né? Ele traz um valor um pouco maior justamente porque te dá uma garantia maior. Então, a partir do momento que eu tenho o Estado intervindo, nós temos alguns critérios e requisitos que devem ser seguidos. A partir disso, traz uma maior garantia para aquele que está vendendo, também para aquele que está comprando, né, e acaba beneficiando a todos. Tem que seguir, então, alguns padrões, tanto, né, do que vai ser comercializado, onde esse crédito ele vai se pautar, ou seja, tem essa questão da tokenização, né, ou seja, gerar essa moeda de forma global. Isso que também é interessante a gente comentar, que às vezes o produtor fica em dúvida, né? Existe o mercado regulado e existe o mercado voluntário, nenhum dos dois é proibido, é possível atuar nos dois, mas quais deles, então, tem os critérios padrões, né? E aí tem interessante nessa parte da tokenização, né? Que nada mais é do que uma cédula virtual que vai ser emitida em seu nome e que isso vai ser convertido futuramente, né, na moeda corrente do país. Então, gera um crédito para você, vai a partir de uma cédula virtual, que é a chamada tokenização, até porque nós não estamos falando de um comércio nacional, é um comércio também internacional, onde fundos europeus, americanos, podem comprar o crédito carbono produzido aqui no Brasil. Então também tem essa internacionalização do crédito carbono que é interessante. Isso aí. Pelo jeito, no futuro seria uma commodity, né? Commodity, crédito de carbono. Poderia negociar na bolsa, negociar em... É o mercado do futuro, com toda certeza, né? A gente já tem alguns parâmetros que visa fixar isso, né, com a Bolsa de Valores, e o dólar, né, do jeito que está volátil, então certamente vai ser o futuro, sim. O Brasil ele sempre adota tecnologias novas, o Brasil, o agricultor é sempre ávido por essa tecnologia e tudo que dá retorno para ele, ele vai atrás e faz isso funcionar, né? Então nós temos o plantio direto, que já reduz a emissão de carbono, temos as florestas, né? Então eu acredito que, vamos dizer assim, esse processo, ele só tende a aumentar à medida que regularizar, né? Sim. Regularizar, ficar mais claro, né? Exato. Mais entidades pesquisadoras, que deixam mais claro para o agricultor que ele vai ter um retorno se ele tiver crédito. E esse retorno vai entrar na sua renda familiar, da sua renda suplementar ou renda industrial, né? Com certeza. E o interessante também é lembrar que o Brasil ele possui leis sustentáveis, leis ambientais muito boas, né? Para o fomento... são excelentes, hein? E para o fomento da agricultura, né? Então, se a gente pensar que hoje, né, até como nós vimos anteriormente, o agricultor, o pequeno agricultor, o médio, né, produtor, ele não precisa alterar em nada o seu manejo. Basta que ele se credencie a uma dessas empresas que vai sensorizar a sua terra e a partir do que ele já tem, ele já está gerando o crédito de carbono. Ou seja, vai ter que procurar uma empresa que está especialista nesse assunto. Isso. E aí ele vai tomar as atitudes necessárias para ele poder ter esse crédito. Exatamente, até porque o mercado regulado, as empresas, elas não é qualquer empresa que pode sensorizar a sua área e fazer essa comercialização. Ela precisa estar credenciada junto ao governo federal e a partir desse credenciamento ela está apta a fazer essa comercialização e essa auditoria na sua terra e quantificar o seu crédito de carbono a ser comercializado. Perfeito. Ou seja, o recado é, produtor rural que está em casa nos acompanhando já faz, né, uma agricultura com base em boas práticas agrícolas, segue então os padrões de agricultura regenerativa e pode então sensorizar, medir o que ele já faz e o que ele deixa de emitir de carbono para aí sim começar a receber nesse mercado. Exatamente. Então esse é o futuro começando agora. Com certeza. É mais um, né, que está aqui dentro do agro, é mais uma oportunidade que eles têm para explorar, né, além de ganhar a questão financeira, também vai gerar aí uma sustentabilidade, né, e uma garantia de longevidade e a produtividade. Mais uma fonte de renda. Exatamente. José, obrigada pela sua participação, por esclarecer aqui com a gente algumas dessas questões e até uma próxima. Até mais.